Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tudo Esporte. Vamos para os jogos de hoje. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, teremos Santos versus Coritiba. Às 11 horas da manhã, esse jogo passará exclusivamente nos canais Premier. E às 16 horas teremos Flamengo versus São Paulo, jogo que passará na TV aberta, na Globo, e também passará nos canais Premier. Já às 18 horas teremos Bragantino versus Atlético Goianiense. Esse jogo passará nos canais Premier e Sport TV. No mesmo horário teremos Internacional versus Fortaleza, jogo que também passará nos canais Premier e Sport TV. Já o jogo do Galo contra o Atlético Paranaense também será no mesmo horário e passará exclusivamente nos canais Premier. Às 19 horas o Ceará jogará contra o Botafogo. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, às 11 horas da manhã, o Botafogo de São Paulo jogará contra o Botafogo da Paraíba. Olha que legal, um combate de Botafogos. Às 16 horas, a Aparecidense jogará contra o Mirassol. E às 17 horas, o Campinense jogará contra o Brasil de Pelotas. E às 19 horas, o Paysandu jogará contra o Atlético do Ceará. Já pela Série D, às 15 horas da tarde, nós teremos Castanhal versus Motoclube, São Paulo Cristal versus Afogados, Ceilândia versus Costa Rica, Nova Venécia versus Bahia de Feira, Nova Iguaçu versus Cianorte, Pérolas Negras versus Santo André e Aimoré versus Marcílio Dias. Ambos os jogos serão às 15 horas. E às 15h30, o Juventude jogará contra o Fluminense do Piauí. E o Iporá jogará contra o Operário. Já às 16 horas, ainda pela Série D, o São Raimundo jogará contra o São Raimundo de Roraima. O 4 de julho jogará contra o Pacajus. E o Tocantinópolis jogará contra o Tunaluso. E o América jogará contra o Souza. E o Retrô FC jogará contra o Crato do Ceará. E o Icasa jogará contra o Globo. E o Lagarto jogará contra o Santa Cruz. E o Juazeirense jogará contra o CSE. E o Asa jogará contra o Atlético de Alagoinhas. E a Jacuipense jogará contra o Sergipe. A Ação jogará contra Grêmio Anápolis. E o Anápolis jogará contra o Brasiliense. E a Caldense jogará contra o Inter de Limeira. E o Oeste jogará contra o Paraná. E o São Bernardo jogará contra a Portuguesa. E o Juventus de Santa Catarina jogará contra o São Luís do Rio Grande do Sul. E o Cascavel jogará contra o Próspera. Ambos os jogos serão no mesmo horário. E às 17 horas a Ferroviária jogará contra o URT. E às 17h30 o Pouso Alegre jogará contra o Real Noroeste. E às 18 horas o Humaitá jogará contra o Amazonas. No Campeonato Sul-Mato Grossense, o Operário jogará contra o Dourados Atlético às 17 horas. E às 18 horas o Naviraiense jogará contra a Aquidauanense. 18 horas esse jogo. Pelo Brasileiro Feminino, o Corinthians jogará contra o Real Distrito Federal Feminino, às 15 horas. E o São Paulo Feminino jogará contra o Kinderman, às 18 horas. Pelo Paulista A2, a Portuguesa jogará contra o São Bento. Pelo Paulista A3, o Votuporaguense jogará contra a União Suzano. E pelo Campeonato Inglês, o Newcastle jogará contra o Leicester às 10h15 da manhã. E o West Ham jogará contra o Burley. Pelo Campeonato Espanhol, o Granada jogará contra o Levante às 9 horas da manhã. E às 11h15 o Atlético de Madrid jogará contra o Espanhol.
E às 13h30, o Atlético de Bilbao jogará contra o Celta de Vigo. E às 16 horas, o Sevilha jogará contra o Real Madrid.